Eita, uma questão da PUC Paraná. Essa questão aqui que foi cobrada no vestibular de 2021 é muito bacana, porque a gente vai ter que ter conhecimento aí sobre probabilidade, que em algumas situações exige da gente, né, uma atenção especial. E aqui também eu vou conversar com você sobre paridade de números. Você lembra o que que é paridade de números? O que que isso significa? Essa questão aqui foi enviada por uma aluninha querida do meu coração, Dona Nath. Dá uma olhada aí na questão, Dona Nath. A gente já conversou sobre essa questão e eu resolvi colocar aqui no canal Matemática Linda no YouTube, que eu acho que vai gerar uma bela de uma discussão. E é o que eu vou querer saber de você também. Se você gostou da questão, se você vai gostar da sacadinha que eu vou te dar aqui. Enfim, vamos conversar com calma. Bora lá? Considere os conjuntos numéricos A, formado pelos elementos 1, 2, 3, 4, 5, B, formado pelos elementos 6, 7, 8 e C, formado pelos elementos 9 e 10. Se A pertence ao conjunto A, B pertence ao conjunto B, C pertence ao conjunto C e P é o produto A por B por C, então a probabilidade de P ser um número par é igual a tchan, 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 tchan. Então, a primeira coisa que nós vamos conversar é o seguinte, efeitos sonoros e tudo. Quando a gente fala de probabilidade, né, formalmente, o que a gente tem que cuidar? Poxa vida, né? Probabilidade é uma razão. É uma razão entre o quê? O evento e o espaço amostral. O evento é a pergunta que está te fazendo. O espaço amostral é o total de possibilidades. Então a gente pode pensar sempre assim: é o que eu quero sobre o que eu tenho. O que eu quero, o que eu quero sobre o que tenho. Sei lá, né, do jeito que você achar melhor aí. E você tem que pensar o seguinte: a probabilidade de ser um número P é igual a ser, o P ser um número par é igual a. A gente fala de probabilidade, uma coisa que é extremamente importante você colocar no seu coração, este resultado, essa probabilidade sempre vai ser um valor que está entre 0 e 1. Ou ainda pensando em porcentagem, ou ainda pensando, meu ovo ficou estranho, né? Ou ainda pensando em porcentagem, entre 0 e 100%. 0 e 100%. Beleza. Vou colocar aqui em porcentagem, que vai ficar mais, mais bacana, né? Mais correto. Fechou. Uma coisa que eu sempre falo em porcentagem também é assim: o evento, a pergunta que está fazendo, e se a gente pensa num exemplo clássico, por exemplo, ao lançar uma moeda, qual é a probabilidade de sair cara? Como numa moeda nós temos duas faces, uma cara, outra coroa, a probabilidade de ser cara é uma chance em duas, ou seja, 50%. Então, a probabilidade de ser cara é de 50%, e a probabilidade de ser coroa equivale aos outros 50%. O que eu quero dizer com isso? A probabilidade de ocorrer um certo evento, mas a probabilidade de não ocorrer o outro evento, o mesmo evento, tem que ser o total, que é 100%. Então, o que eu quero dizer com isso? A probabilidade de ocorrer um certo evento, vou chamar esse evento de A, mas a probabilidade de não ocorrer esse evento tem que dar 1 ou 100%, que no caso eu vou utilizar aqui por causa das alternativas. Por que eu estou falando isso? A gente tem que calcular a probabilidade de um número ser par. E esse número vai ser o produto de três elementos, sendo que um elemento é de cada conjunto, A, B e C, que foi apresentado no enunciado. Agora, para um número ser par, basta que um dos fatores seja par. Fatores são os pedacinhos, né, da multiplicação. No caso aqui nós temos um fator A, um fator B e um fator C. Então, por exemplo, vamos supor que a gente pegue o elemento 2 do conjunto A. Não importa que eu vou pegar no conjunto B, eu vou forçar aqui a pegar um ímpar no B7 e um ímpar no C9. 7 vezes 9 é 63, vezes 2, 126. Sempre vai ser par. Então, quando eu tiver um fator par, o produto sempre será par. Nós estamos falando de paridade de números. Ou o número é par, ou o número é ímpar. Só que daí nós temos um problema, né? Porque
Basta eu escolher um desses fatores, desde que seja par, para o produto ser par. Mas eu tenho 3 possibilidades aqui para o conjunto A, 2 possibilidades para o conjunto A, o 2 e o 4, 2 possibilidades para o conjunto B e uma possibilidade para o conjunto C. Agora, se a gente for analisar as situações, eu posso garantir que o produto seja par com a escolha de apenas um fator par do conjunto A, mas também pode ter um fator par no conjunto B e um fator par no conjunto C. Mas isso não é obrigatório, não é necessário. Então, eu posso ter um fator par que venha do conjunto A, mas os do conjunto B e C sejam ímpares. Porém, pode vir um fator par do conjunto A, um fator par do conjunto B, porém um ímpar do C, que o produto vai ser par. Também pode ser que não seja nenhum fator par do conjunto A, nem do B, mas venha um do C. Ou seja, nós temos que analisar todas essas situações aí. Nossa, Tarim, não tem um jeitinho? Tem jeitinho. E a sacada que eu quero te passar é o seguinte: é, eu calcular a probabilidade de desse P ser um número par, é claro que eu obtenho o resultado, mas se eu calcular a probabilidade dele não ser par, eu posso calcular isso e tirar do 100%. Como assim tirar do 100%? Pensa assim, ó, se eu chamasse aqui, ó, a probabilidade de ser um número par desse evento A, ou seja, aqui ser par, mais a probabilidade de ser ímpar, esse evento aqui, ó, A com o tracinho, vai ter que dar o 100%. Então, se eu calculo a probabilidade de ser ímpar e eu tirar do 100%, quer dizer, poxa vida, eu vou isolar aqui a probabilidade de ser par e vou fazer 100% menos a probabilidade de ser ímpar. E eu vou obter a probabilidade de ser par. E por que vai ser mais fácil dessa forma? Porque eu garanto, eu tenho certeza absoluta que esse P vai ser ímpar se eu pegar um fator ímpar do conjunto A, se eu pegar um fator ímpar do conjunto B e se eu pegar um fator ímpar do conjunto C. Então, se eu pegar ímpar, 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 o resultado do produto vai ser ímpar, P vai ser ímpar com certeza absoluta. Então, por exemplo, ó, se eu pegar o 1 do elemento A, do conjunto A, um elemento do conjunto A, se eu pegar o 7 do conjunto B, e se eu pegar o 9 do conjunto C, veja que isso aqui vai ser ímpar. 1 vezes 7 vezes 9. Aliás, para garantir que seja ímpar, necessariamente do B eu tenho que pegar o 7 e do C eu tenho que pegar o 9. Então, minha variação vai ser pegar ou 1, ou 3, ou 5 do A. Ou seja, nós vamos ter 3 possibilidades distintas no conjunto A. Porque do mesmo jeito que eu pego 1, eu poderia pegar o 3, com 7, com 9. Isso aqui também vai dar um número ímpar, né? 189. E eu também posso pegar o 5 com o 7, com o 9. E aí eu também vou garantir que isso aí vai dar um número ímpar. Então, são as únicas 3 possibilidades, os únicos 3 elementos que eu vou obter, claro, né? 3 desse conjunto, desse produto aí, para eu garantir que esse produto aí, esse P, seja ímpar. Os restantes vão ser pares, porque com certeza absoluta vai aparecer um fator par. Então, são essas 3 combinações possíveis que eu tenho para garantir que esse produto, esse P, seja ímpar. Agora, se eu sei o total de possibilidades, a minha probabilidade, então, de ser P ser ímpar vai ser 3 sobre este total. E basta eu descobrir qual é o total para eu conseguir trabalhar com a ideia do complementar que eu acabei de falar para você. Então, vamos conversar. Vamos conversar. Como é que eu descubro, então, o total de possibilidades? Ou seja, quantos produtos nós vamos ter? Quantas combinações nós vamos ter? Então, aqui eu vou usar a ideia do princípio fundamental da contagem. Por exemplo, pelo princípio, pensando no total de possibilidades, claro, né? Não importa se é par, não importa se é ímpar, ou seja, par mais ímpar. Então, veja,
quantas possibilidades eu tenho para escolher um dos elementos do conjunto A? Quantas possibilidades eu tenho para escolher um dos elementos do conjunto B? E quantas possibilidades eu tenho para escolher um elemento do conjunto C? Veja, eu tenho 5 elementos do conjunto A, eu posso escolher qualquer um dos 5. Eu tenho 3 elementos do conjunto B, eu posso escolher qualquer um desses 3. Eu tenho 2 elementos do conjunto C. Então, o total de trios aí que eu posso selecionar, ou seja, o total de produtos que eu posso ter selecionando um elemento do conjunto A, um do B e um do C, já que eu tenho que selecionar o A, um do A e um do B e um do C e multipliquei, é 30. Ou seja, eu tenho 30 possibilidades de escolhas aí. Ou seja, 30 trios distintos, sendo 5 elementos do A, 3 do B e 2 do C. E aí eu acabei de mostrar para você que destes 30, eu tenho 3 possibilidades em que eu garanto que eu tenha P, ou seja, esse produto, um número ímpar. Veja, qual é a probabilidade deste produto ser ímpar? Eu tenho 3 chances de um total de 30. E 3 de 30 é a mesma coisa que 1 de 10. Por que 1 de 10? Se eu simplificar e dividir por 3, tanto o numerador quanto o denominador, vai dar 1 de 10. E 1 de 10 é 100%. Como é que eu sei? É 100%. 1 de 10 é 10%. Como é que eu sei isso? Por cento, o denominador tem que ser 100. Multiplica por 10, multiplica por 10, ó, 10%. Então, a probabilidade de eu escolher quaisquer elementos nesses 3 conjuntos, né, sendo um do A, um do B e um do C, mas eu garantindo que esse produto P seja ímpar, é de 10%. Então, lembrando, o que eu falei para você desde o começo? A probabilidade de ser um número par mais a probabilidade de não ser par, ou seja, ser ímpar, tem que dar 100%, porque quando a gente fala de número, ou vai ser par ou vai ser ímpar. Então, a probabilidade de ser um número par, mais a probabilidade de ser um número ímpar que a gente acabou de calcular, 10%, tem que dar 100%. Ou seja, esse 10% ao jogar para o outro lado vai me dar 100 menos 10, 90%, que é exatamente o que está na alternativa letra A. É claro que eu aproveitei aqui por um momento para fazer uma revisãozinha breve de probabilidade, mas a intenção era te deixar mais tranquila possível em relação ao que eu ia conversar aqui com você sobre probabilidade nessa questão. Então, antes de sair, não esquece de curtir o vídeo. Dona Nath, eu tinha conversado com você e aqui eu trouxe uma outra proposta também. Eu quero que você compare e me diga o que você mais gostou. E para você que está assistindo o vídeo, também não esquece de fazer algum comentário. Veja se você gostou da sacadinha aí da resolução. E eu desejo para você bons estudos e até a próxima. Tchau.